Grande Pacheco, seja bem-vindo, meu amigo. Deixa eu só esperar o Leozinho chegar aqui que já começamos. Ó, o pessoal aí, Minas Gerais, Belo Horizonte. Ótimo, deixa eu só receber aqui, gente. Esperar só o Léo um pouquinho, que já começamos. Grande Leonardo Braga Fala, Soares. Brunão. E aí, E tudo rapaz, como é que bom? você tá, irmão? Beleza? Beleza, tudo ótimo. Tranquilo? E aí, pronto? Uai, sempre me animado, rapaz. Vambora, né? É. Quer esperar um pouquinho aí? O pessoal tá, acho Vamos que tá esperar. entrando. O pessoal de Petrópolis. Tem gente até que não é médico aí, ó. Nem Ó, medicina, nem da área da saúde. é, tô vendo aí, ó, Fred, galera de Bom, Goiás entrando, bom. Rondônia, gente, que isso. Pelo amor, gente, ó, né? Muito bom. O pessoal de São Paulo que tá me entrando agora, o pessoal mandando mensagem aqui, deixa eu só baixar esse trem aqui, porque senão vai atrapalhar aqui, né, bicho? Aí o não vai. pessoal tá ouvindo bem aí? Ouvindo bem? Acho que Show. tá. Acho que esperar só um pouquinho, Leozinho, pode ser, cara? Pode, vamos tentar Tentar dar mais uns esperar acho que uns 3 dois, minutinhos, três 4 minutinhos minutinhos. aí. A Beleza, gente, a gente começa, tranquilo? maravilha. Trabalhando hoje? Tá Hoje hoje? não, hoje tô em Petrópolis hoje. Ah, Não você é tô, Petrópolis? tô em Petrópolis. Nossa, vida boa, hein, rapaz? Amanhã já tô de volta. Tava de folga hoje. Chovendo aí, cara? Não. Ontem ainda choveu um pouco, mas hoje o dia ficou mais ou menos. Ficou tranquilo. Nossa, que tá frio demais, rapaz do Aqui céu. também tá Pô, gelado. nossa, cara. Tá um gelo bravo aqui. Bem gelado mesmo. Ó, o pessoal de Nova Não, Serrana, Dr. Lauro César, cardiologista, Nova Serrana, Belo Horizonte. É, Laurinho. Seja bem-vindo, meu amigo. nosso homem da mídia aí, Roberto Rocha. É o Beto, né? É, O Beto tá dando umas orientadas aí, né, bicho? Ainda bem, cara. Senão nós estamos enrolados, né, Leozinho? Pelo amor de Deus. e mesmo assim tá difícil, hein? Ele Nossa tenta, Senhora. mas tá difícil. É isso aí. Enfim, vamos lá, Leozinho? Não, vamos começar? Vamos? Vamos começar aí. Vamos lá, tranquilo? Tá, Vamos lá, vamos lá. eu vou resumir o caso e depois a gente vai comentando, beleza? Viu que se você quiser parando para comentar, fique à vontade. O Pode. pessoal aí que quiser participar também, a gente vai abrir no final aí para as perguntas e vamos lá. Então, assim, esse é um caso, pessoal, um caso que eu acompanhei, um paciente que foi internado num hospital que eu trabalho aqui em São Paulo e veio para investigação. Na verdade, um paciente de 65 anos, procedente de São Paulo, reside aqui em São Paulo, e o motivo de internação dele foi avaliação de fraqueza. É um paciente já de comorbidade, um paciente hipertenso, hipertensão após 50 anos, é um paciente diabético, o diagnóstico de diabetes já tem mais ou menos 6 para 7 anos, não insulino dependente. Para hipertensão, faz uso de nalapril, amlodipina e hidroclorotiazida há 4 anos, um diagnóstico há mais ou menos 10 anos e há mais ou menos 4 anos foi otimizado as doses antihipertensivas dele. Diabetes há mais ou menos 2 a 4 anos em média, um diagnóstico de diabetes, faz uso apenas de metformina, um paciente dislipidêmico, faz uso de atorvastatina, uma obesidade grau 1, é um paciente ex-tabagista e ex-etilista. É isso que ele tem de comorbidade. É um paciente que já tem uma história prévia de um AVC em 2017, diagnóstico clínico e radiológico. Conversando com a esposa, ele fala que ela relata que ele já apresentou 2 AVCs prévios ao esse AVC de 2017. Então, assim, parece, de acordo com o relato
da esposa dele, que tem provavelmente é o terceiro AVC. E ele é internado, na verdade, em decorrência de fraqueza. Como começou os sintomas dele? Na verdade, é um paciente que há uma semana começou com uma paresia em dimídio à direita. Esse paciente já tem uma sequela prévia de um AVC todo dimídio à esquerda e agora ele abre um quadro de uma paresia à direita. Essa paresia foi progredindo. No terceiro a quarto dia desse sintoma, ele acabou apresentando alguns achados de náuseas, vômitos, um episódio de diarreia, uma dor generalizada, uma dor parecia uma mialgia. E, de acordo com a acompanhante, há um relato de uma redução do débito urinário. O paciente fala que ele parou de urinar. Essa é a queixa, esse é o relato dele. Com esses sintomas, ele acabou procurando um pronto-socorro. Inicialmente tratou-se apenas como uma lombociatalgia, foi de alta, sintomático de alta, persistiu com esses sintomas e piora da fraqueza em dimídio à direita e acabou retornando no mesmo pronto-socorro lá. Foi feito avaliação clínica, um diagnóstico de AVC e foi transferido para o hospital que a gente trabalha. Sem Chegando imagem. no... Sem imagem, sem imagem. Em nenhum momento foi feita imagem para ele. Ele chegou no serviço hemiparético à direita, já com o diagnóstico de um paciente com AVC em evolução. Então, delta T aí de 7 dias. Foi coletado alguns exames laboratoriais. O que chamava atenção na admissão era um potássio baixo, de 1,5, 1,3, 1,2, e uma CPK de 28.000, com uma creatinina de admissão, se não me engano, de 4 pontos, eu não me lembro, mas assim, já tinha uma creatinina bem alterada. Nesse contexto, ele acabou sendo transferido para a UTI em decorrência da hipocalemia grave. Ficou na UTI, acho que uns 4, 5 dias, se não me engano, e depois foi de alta para a enfermaria para a gente avaliar esse paciente. É isso de resumo que a gente tem. Eu acho que é isso. Chegou na enfermaria, hipertenso, frequência cardíaca boa, exame neurológico. Apresentava-se uma melhora do quadro, do padrão neurológico, ele, quando foi admitido, já com melhora importante da hemiparesia à direita, e nada que chamava atenção nos demais exames, no exame clínico durante a admissão dele. Tinha um eletro, uma fibrilação atrial, uma radiografia de tórax com aumento da área cardíaca, e os exames laboratoriais foi o que já está no nosso Instagram. Então, não vou repetir os exames, mas sim, tinha os exames laboratoriais que já estão descritos no Instagram. É isso que ele tem, Léo. Tá. Bom, não, eu acho que a gente tem que... Vamos tentar ir por partes, por sintomas, os sinais e sintomas, a gente vai dissecando isso aos poucos. Ok. A minha maior preocupação, tudo bem que a gente está vendo esse paciente, né, com uma semana de evolução. Eu acho que pensar talvez na abordagem aguda, né, de quando ele foi a primeira vez avaliado por um médico, uma equipe, enfim, de saúde. Eu acho que a gente tem que tentar buscar esse sujeito, né, quem é que é o paciente com paresia. Esse cara está falando de um senhor de 65 anos com múltiplas comorbidades, né? Isso, exato. Hipertenso, diabético, dislipidêmico, obeso, ex-tabagista, e que tem, sem dúvida, vários fatores de risco para a doença aterosclerótica, e a pior delas talvez é já ter tido um AVC isquêmico prévio. Essa sequela motora, essa síndrome do primeiro neurônio à esquerda, dificulta muito a avaliação neurológica, talvez inicial, para a gente entender se essa paresia, enfim, é uma paresia global ou simplesmente realmente midiática à direita, né? Mas eu sem dúvida encararia esse paciente inicialmente como um paciente com evento vascular cerebral agudo, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar, tendo essas comorbidades e um quadro clínico compatível. É muito interessante quando você descreve as avaliações prévias da esposa, né, dizendo sobre prováveis 2 eventos antes de 2017. Não sei se foram AITs ou eventos menores, sem sequelas. Então, isso já dá para a gente uma noção do grau de complexidade ou chance de recorrência de eventos cerebrais desse paciente.
Então, um Aham. paciente que minimamente talvez a gente já tivesse uma abordagem diferente até antes de 2017. Um paciente que merecesse ser antiagregado, estatina, para Uhum. ele vão secundária desde então. Aham. Em 2017, né, até como ficou como um evento aterotrombótico, que é muito provável, pensando no grau de comprometimento neurológico, não tem nenhuma realmente evidência de comprometimento cortical, ou enfim, e pelos eventos prévios. Então, a aterotrombose acho que é uma excelente pedida. Até lembrando que vocês falaram na aula passada sobre eventos vasculares, quase sempre são de início súbito, né? Isso é uma realidade também para o AVC isquêmico, Aham. mas lembrando que ele pode ter uma progressão ainda nas primeiras horas, dias, enfim. Então, isso pode ser uma realidade, um evento súbito, sem um déficit total no início e ainda progredindo. Aham. É um paciente que talvez também tivesse já anticoagulado. A gente não tinha na época um diagnóstico de Uhum. fibrilação atrial, né, mas era um paciente que tinha Isso. preditivos prováveis. Ele tinha um ato esquerdo aumentado, o Chades Vasco desse paciente provavelmente é muito alto. Uhum. Então, a chance dele ter um novo evento, seja ele embólico mesmo pela fibrilação ou trombótico pela aterosclerose, é imenso. Então, talvez a abordagem inicial desse paciente já teria sido diferente, né? Aham. E a minha primeira hipótese diagnóstica, sem dúvida, frente a uma fraqueza nesse paciente, seria um novo evento vascular cerebral, tá? Uhum. Lembrando, né, que a gente tem que ter o HGT desse doente, apesar de um diabético não insulino independente, ele não tem nenhum Uhum. antidiabético oral que favoreça o pacing e hipoglicemia, mas é o diagnóstico diferencial também. Não tendo um evento cerebral após a imagem, que eu espero que você me fale, a gente começa a pensar nas outras causas, seguindo, né, um fluxo de fraqueza, saindo do sistema nervoso central, indo para o sistema nervoso periférico, placa neuromuscular e, de fato, o músculo, né? Uhum. E o que chama muito a atenção é que esse paciente tem uma CPK super alta, né? Ele tem 11.000 de CPK, com uma fraqueza muscular. Então, minha primeira coisa na cabeça, sem dúvida, ficaria um evento vascular cerebral que a gente tem que descartar. Uhum. Caso a imagem não sugira ou seja negativa, eu acho que a gente tem que focar no músculo, pensando como a causa primária da fraqueza muscular. Exato, Léo. O que chamou a atenção nesse paciente quando ele internou, assim, o que chamava a atenção é assim, quantos pacientes a gente acaba avaliando com diagnóstico de AVC e que tem uma CPK extremamente elevada, com um potássio baixo, com uma lesão renal aguda. Então, assim, o que chama a atenção de diferente nesse caso é uma clínica compatível com um acidente vascular cerebral, só que além do acidente vascular cerebral, parece que ele tem outros achados, um potássio baixo, uma insuficiência renal, um CPK, se não me engano, de 28.000. Então, assim, será que ele, até que se prova o contrário, esse paciente tem uma lesão muscular, CPK alta, isso até que se prova o contrário, estamos diante de um quadro de um paciente com rabdomiólise. É isso que a gente chama a atenção. Será que esse paciente ficou imobilizado desde que ele começou os sintomas e há 7 dias, depois foi num pronto-socorro há 4 dias? Será que ele não ficou imobilizado? Mas imobilização nesse curto período de tempo é o suficiente para gerar essa lesão muscular? O que os trabalhos mostram que isso não é suficiente. 2, 3 dias pode acontecer sim, mas isso não é tão comum que isso aconteça. Então, assim, ele tem de fato, se a gente for pegar os exames dele, ele tem de fato uma rabdomiólise, né? Isso ele tem. Então, assim, eu tenderia a pensar sim no AVC, mas o que está diferente nesse paciente é uma rabdomiólise cursando com lesão renal aguda. É isso. Eu acho que o que é o que você falou. O que está chamando a atenção aqui também, além da fraqueza, é uma lesão muscular, né? Demonstrado laboratorialmente pelos exames complementares. Então, isso também acaba chamando um pouquinho mais de atenção. E o que é engraçado, fala, Leon. Não, não, pode continuar. Depois é só para a gente amarrar o raciocínio, vai lá. Tá. E o que é engraçado é quando quando nós estamos diante de uma lesão muscular, tem várias etiologias que podem cursar com lesão muscular. E o que a gente observa? Que esses pacientes, o que é comum quando tem lesão muscular? Libera tudo que está dentro do músculo para a corrente sanguínea. Então, libera fósforo, libera cálcio, libera CPK, mioglobina, que a gente acaba dosando, potássio. E o que é comum nesses pacientes? Acidose metabólica. Então, o que está estranho?
é uma lesão muscular com potássio baixo. Então isso, ou seja, uma rabdomiólise com potássio baixo, sendo que o normal, o esperado, é uma hipercalemia. E esse paciente não, pelo contrário, esse paciente está hipocalêmico. Então, assim, isso já tá um pouco estranho, né? Esse outro achado que, quando ele internou, chamou atenção. Levantou-se na internação, pô, será que esse paciente não tem uma lesão renal aguda com potássio baixo, com lesão muscular? Será que poderia ser leptospirose? Foi uma das possibilidades que o pessoal aventou. Lesão renal aguda com potássio baixo, né? Perguntamos para ele a possibilidade de uso de antibiótico, anfotericina, aminoglicosídeos, são outros causas de lesão renal aguda com potássio baixo e que também pode dar lesão muscular. O que estava estranho nesse contexto é esse AVC que, né, que acabou entrando na jogada e que deixou a gente um pouco confuso. Talvez a ordem de identificação desses problemas seja realmente o inverso, né, Bruno? A gente está falando de um paciente que tem primariamente, talvez a lesão muscular não seja o primário, né? Ele tem por trás uma coisa que está causando a lesão muscular e, consequentemente, a insuficiência renal pela lesão muscular ou rabdomiólise. Exato. Eu acho que pensar em causas de insuficiência renal aguda com potássio baixo faz, obviamente, todo sentido, mas talvez a gente tenha que pensar realmente de que esse potássio seja o evento primário, enfim, ou a causa primária causando a lesão muscular. E ele não estaria alto, estranhamente, num paciente com insuficiência renal aguda e rabdomiólise, né? Ok, então, faz todo sentido. Acho que, então, até aqui a gente está claro de que imagens normais. Então, vamos lá. Foi feito tomografia, foi feito um Doppler de carótides vertebrais, que a princípio nada que chamava atenção, tinha o eletro com fibrilação atrial, foi feita uma tomografia normal, tomografia de crânio normal. Como ele mantinha essa plegia na fase inicial, acabou se optando, mesmo no AVC já em evolução, por uma ressonância. Foi feita a ressonância também normal. Então ele tem exame de imagem, avaliação de neuroimagem, todos dentro dos parâmetros de normalidade. Tinha sim uma sequela prévia documentada de um AVC em 2017. Mas de fato agudo, nada que evidenciasse nos exames de imagem. Então, até aqui a gente tem um senhor de 65 anos com uma semana de evolução de uma fraqueza muscular por rabdomiólise. Exatamente. E agora evoluindo com insuficiência renal aguda, provavelmente consequente à rabdomiólise, mas estranhamente sem ter os achados metabólicos de uma insuficiência renal aguda. Exatamente. Ele não tem acidose metabólica, ele não tem hiperpotassemia. Não. Ele tem até um fósforo alto, né? Talvez compatível. Que é comum, né? Isso. Compatível com a lesão muscular, além de outros eletrólitos. Tá. E agora, Bruno, para onde que a gente vai? Então, cara, quando a gente vai dar uma estudada em rabdomiólise, existem inúmeras causas de lesão muscular, né? Lesão traumática, lesão infecciosa, miopatias, hipotireoidite, doenças endócrino-metabólicas, doenças com relação principalmente ao cortisol. Então, assim, existe uma gama imensa de doenças musculares, doenças degenerativas, doenças hereditárias. Então, é uma gama de patologias que acabam com lesão muscular. Mas o que chama atenção? A rabdomiólise, quando a gente vai estudar as causas no texto lá embaixo, quando você vai estudar no Harris, você até coloca lá distúrbios hidroeletrolíticos. E uma coisa que é comum, que a gente acaba vendo na prática, é toda vez que chega um paciente com rabdomiólise, a primeira coisa que a gente pergunta para esse paciente se não tem algum eletrólito que está alterado. Todos os eletrólitos, quando estão baixos, podem cursar com rabdomiólise, todos sem exceção. E o eletrólito que está acima, que também pode cursar com rabdomiólise, é o sódio. Então, assim, se você pegar um potássio baixo, pode lesar rabdomiólise, um cálcio baixo pode dar rabdomiólise, um magnésio baixo pode dar rabdomiólise, um sódio baixo e um sódio alto. Qualquer uma das alterações eletrolíticas podem cursar com rabdomiólise. E o que eu acabei interpretando quando o paciente internou para ele? Tem uma lesão muscular, cursa com hipercalemia. Esse paciente está hipocalêmico. Provavelmente a lesão muscular desse paciente é por hipocalemia. Então a forma que eu acabei procurando investigar esse paciente é causas da hipocalemia. Para mim ficou bem claro, a hipocalemia que gerou a rabdomiólise.
a rabdomiólise fez a lesão renal aguda e foi a hipocalemia que evoluiu o paciente com paresia endimídia direita. Então, o princípio de o AVC isquêmico parecia ser, que no exame de imagem não mostrava, e que a lesão, a fraqueza muscular que o paciente apresentava melhorou-se com correção do potássio. Então, assim, tudo leva a crer que é o potássio baixo, lesão muscular, fraqueza, lesão renal aguda, e aí sim explica todos os outros achados. Agora a questão a gente pergunta é por que esse paciente está hipocalêmico? Agora a questão é por que hipocalêmico? Então, assim, uma AVC que, na verdade, era uma paralisia que esse paciente tem, os pacientes com hipocalemia. Então, a próxima pergunta é por que ele está hipocalêmico? Acho que é aí que a gente consegue... Quando você for olhar esse potássio, é importante você ter isso, o magnésio, né? Então, assim, até para você interpretar a validade e reposição. Então, olhar para o magnésio é importante quando você tem hipocalemia. Exato. Voltando, né, até pensando nas causas endocrinológicas, é sem dúvida importante que você tenha dosagem de hormônio tiroidiano, tanto, né, uma coisa que a gente não falou sobre a lesão muscular nesse paciente é induzida por droga, né? É um paciente que usa estatina, independente do tempo, ele usa, se eu não me engano, há 2 anos, desde o evento de 2017. E lembrar que, enfim, o tempo não importa, ele sim é dose dependente, mas o tempo não importa. Então não é uma coisa que dá para a gente excluir de cara. Eu acho que tirar essa estatina da prescrição dele faz toda a diferença. Exato. A presença da estatina em si, somado ao hipotireoidismo, que também não é uma hipótese ruim para esse paciente, né? Até como causa da fraqueza. Então, dosagem de hormônio tireoidiano, eu vi que você tem aí, né? Ok, usa um TSH normal. Então, até lembrando a aula da semana passada também do hiperpara, é uma coisa que a gente tem que sempre pensar, né, nos pacientes com eventos musculares em si. Então, e foi uma coisa que eu acho que eu não encontrei aí, foi enfim, dosagem minimamente de cálcio em algum momento. Tem, e eu acabei esquecendo de colocar, foi tanto exame que o paciente quando admitiu, mas tinha um cálcio no limite inferior. E a gente acabou interpretando esse cálcio no limite inferior como secundária à rabdomiólise. O fósforo subiu, acabou abaixando um pouquinho o cálcio, que é comum nos pacientes, que chama mais atenção neles é a hiperfosfatemia, e depois acaba, entre aspas, consumindo um pouquinho de fósforo e de cálcio, o cálcio estava no limite inferior, acho que, se não me engano, dentro do valor de normalidade, só com limite inferior, estava tranquilo. É até um risco desses pacientes, né, Bruno, fazer um rebote em relação à hipercalcemia quando vem uma recuperação da lesão muscular da rabdomiólise. Inicialmente a gente tende a ter esse cálcio mais baixo, mas posteriormente é uma preocupação. Então, é uma coisa que a gente tem que rever. Então, até aqui, vamos lá, vamos fazer um resumo. A gente tem um paciente com fraqueza por rabdomiólise, levando a insuficiência renal aguda, e o motivo da rabdomiólise, a princípio, é uma hipocalemia. Tá? Exato, exatamente. A hipocalemia grave é 1,5 de potássio. Isso. Agora, vamos entender o porquê que esse paciente tem uma hipocalemia, né? Porque o paciente pode ter hipocalemia por várias formas, né? Basicamente, a gente acaba perdendo o potássio, assim, basicamente a gente acaba perdendo o potássio ou nas fezes ou na urina, ou a gente tem um baixo ingesta de potássio, mas de um modo geral a gente acaba perdendo nas fezes ou na urina, ou esse potássio é colocado dentro da célula. São as 3 formas, de um modo geral, que a gente acaba cursando com hipocalemia. Principalmente hipocalemia quando se tem acima do pylori, náuseas, vômitos, sonda nasogástrica, são as causas de hipocalemia, assim, principalmente com perda gastrointestinal. Fístula biliar, fístula gástrica, pacientes principalmente, não é que é comum, mas tumor, principalmente o adenoma viloso, que é uma das causas de neoplasia do trato gastrointestinal e que cursa com hipocalemia. Então, assim, a primeira coisa que está diante de uma hipocalemia será que esse paciente está perdendo potássio nas fezes? Será que está fazendo uso laxativo, que é uma coisa que a gente acaba manitol, né?
Bisacodyl, e aí vai, várias medicações que são Uma utilizadas para coisa, constipação e que acaba perdendo potássio nas fezes. Então, assim, é ver se tem alguma queixa gastrointestinal. Ou está perdendo acima do píloro, ou está perdendo abaixo do píloro. Isso que acho que vale a pena a gente pensar. esse E paciente tem uma quando história até, né, de emes e diarreia, mas foram eventos foi um episódio, foi poucos. 3 dias, no terceiro dia dos sintomas neurológicos, ele teve um episódio só, então a gente considerar isso como a ponto de ter uma hipocalemia grave, a princípio eu não pensaria nesse fator. O que é legal até, né, que as perdas altas, gastrointestinais altas, emes e tudo, a gente espera até a hipocalemia, mas muitas vezes associada à acidose metabólica. Já as perdas Exata, baixas associada à alcalose metabólica, que talvez seja uma das causas que a gente está vendo, né? É um isso, paciente com hipocalemia e alcalose metabólica. exatamente, exatamente. Então, Então, assim, trato gastrointestinal, acho que esperaria mais para esse paciente ter um potássio baixo. Outra forma de se perder acaba perdendo potássio na urina, né? É outra forma que a gente acaba fazendo perder na urina. Aí entra uso de diurético, exemplo, a gente acaba observando com maior frequência é o uso de diurético de alça, furosemida, EUNA. Os pacientes que têm doenças tubulointersticiais e que acaba perdendo potássio na urina também é uma causa frequente de paciente cursar com hipocalemia. Lembrar que existem acidoses tubulares, principalmente a acidose tubular tipo 2 e a tipo 1, mas a gente não vai entrar aqui muito em detalhes, que cursa com hipocalemia, mas o que é estranho, o que é engraçado são acidoses tubulares. Quando você vai fazer uma gasometria, o que se espera na gasometria é uma acidose. Se a gente for observar nesse paciente, a gasometria dele tinha um bicarbonato de, não lembro se é 40 e 40, então assim, a gasometria dele tinha uma alcalose metabólica. Então, assim, as acidoses, doenças tubulointersticiais, cursam com hipocalemia, só que com acidose, né? Então, assim, tu pode perder na urina, sim, mas as doenças tubulointersticiais falta dados aí. Geralmente o paciente é mais novo, né? Tem cálculos renais, tem nefrolitíase, tem distúrbio de crescimento, principalmente na infância. Então, se falta mais alguns achados e abrir nessa idade é menos frequente, né? Então, acho que isso pesa um pouquinho. Outras causas são substâncias que colocam potássio para dentro da célula. Por exemplo, quando está paciente com hipercalemia, o que a gente acaba fazendo nesse paciente? Dando glicoinsulina. Ou seja, tumores que produzem insulina. Insulinomas é uma das causas disso. Hormônio, principalmente adrenalina, noradrenalina, esses pacientes que fazem uso, pode consumir, jogar o potássio para dentro da célula. Então, assim, qualquer tumor que produz catecolamina, qualquer tumor que produz insulina, pode cursar com hipocalemia. E uma coisa que eu acho que é importante, Léo, a gente comentar toda vez que a gente fala em potássio, eu sei que perde na urina, eu sei que o paciente perde nas fezes, eu sei que tem medicações que acabam colocando potássio para dentro da célula, mas toda vez que eu falo em potássio, tem um hormônio que é responsável por controlar o potássio. Esse hormônio chama-se aldosterona. Então a gente não pode esquecer da aldosterona na jogada quando se fala de hipocalemia, né? Acho que altera potássio, seja ele para mais, seja ele para menos, não podemos esquecer da aldosterona, né? uma causa também interessante são os pacientes que estão em uso ou em crescimento ou em produção celular, né? Pacientes de uso de granuloquina, que é uma coisa muito comum que a gente vê no hospital, né? Exato. Então, os neutropênicos que usam granuloquina, esse potássio tende a ficar muito dentro, né, intracelular nessas células jovens, assim como os pacientes com anemias macrocíticas, Tratamento, no uso de quando você começa a ácido tratar anemia fólico, iodo. megaloblástica, você começa a repor tratamento de vitamina, deficiência de vitamina B12, você começa a repor, ele faz um pool hemático importante, esse potássio acaba entrando para dentro da sala. Então, começou a tratar anemia megaloblástica, toma cuidado com o potássio, que é uma das primeiras coisas que altera nesses pacientes quando começa o tratamento. Bruno, mas uma coisa interessante que você falou em relação ao controle hormonal e que me chama a atenção é que o paciente tem hipocalemia, né? E se a gente for pensar, enfim, no maior efeito mineralocorticoide, ele não tem uma hipernatremia importante, né? 138, 139. É, muito provavelmente por conta do tiazídico que ele usa. Pode ser provavelmente pelo hidroclorotiazida. Eu acho que tenderia a pensar nesse sentido. Tá. Então, a gente tem que pensar então num paciente que faz hipocalemia, né, e que faz
alcalose metabólica, né? Lembrando que Exatamente. esse paciente está em insuficiência renal aguda, o que é totalmente estranho ou anormal que ele tenha uma alcalose metabólica, né? E pensar Uhum. até nas acidoses tubulares renais também, isso não faz sentido. Isso. E a gente acabou, como que a gente acabou progredindo esse paciente? O que chamava a atenção dele? Um paciente hipertenso, 3 medicações e que fez alcalose metabólica com hipocalemia. O que chamou a atenção foi como é que um paciente com lesão renal aguda cursa com potássio baixo e alcalose metabólica, sendo que é justamente lesão renal aguda as principais causas de hipercalemia e acidose metabólica. Esse paciente fez o contrário. Então, assim, ele fez uma lesão renal aguda, tudo ao contrário. Então, chamou atenção o potássio muito baixo com alcalose metabólica. Potássio baixo, o que a gente de cara ficamos atentos, porcício e aldosterona. Então, a gente acabou aventando a possibilidade desse paciente para investigar a adrenal dele. Foi o próximo passo que a gente acabou seguindo. Então, o E, hiperaldosteronismo. exatamente, foi nossa hipótese. Pensamos em hiperaldosteronismo, um paciente hipertenso, né, faz 3 medicações. Uma coisa que é interessante, quando você começa a pensar em paciente hiperaldo, pouca coisa de diurético pode ser capaz de elevar para hipocalemia, então se ele fazia o uso de hidrocloro, então assim, o sódio tende a ficar dentro do valor de normalidade. Lembrar que a hipernatremia geralmente não é comum nos pacientes com hiperaldosteronismo, então o sódio fica entre 142 e 145, não é comum de pegar esses pacientes hipernatrêmicos e hipervolêmicos, geralmente os pacientes são normovolêmicos. Agora, o potássio também não é frequente você pegar um paciente com hipocalemia, apenas 27 ou 28% dos pacientes podem encontrar com potássio baixo, no limite inferior. Então, assim, o que chama a atenção dos pacientes é a hipertensão. Talvez seja o Hipertensão, nosso principal sinal, né? nosso principal sinal. Acho que o nosso principal sinal é a hipertensão, e agora que ficou muito gritante na nossa cara, foi uma alcalose metabólica bizarra. Isso chamou muita atenção com potássio bem baixo. Então, a O que nossa é hipótese... importante, Bruno, até pensando, né, nesse mesmo raciocínio, lembrando em hipocalemia e alcalose metabólica, pensar nas síndromes genéticas, né? Uhum. Liddle, Bartter, Gittelman, que são, enfim, outras causas possíveis de hipocalemia associado à alcalose metabólica. Exatamente. Lembrar que, por exemplo, o Bártaco seria a mesma coisa que uma intoxicação por furosemida. Toda vez que eu pego um paciente com Bartley, é hiponatremia, é hipocalemia, é desidratação, é alcalose metabólica. É como se o paciente tivesse intoxicado por diurético de alça. E o Gilteman, o que chama atenção nesses pacientes é como se tivesse intoxicação por hidroclorotiazida. O que vai chamar a atenção desse paciente é isso. E o Little, por exemplo, que ele mimetiza como se fosse um hiperaldo. O túbulo contorcido, na verdade, é o túbulo coletor, onde que atua a aldosterona, ele trabalha demais em excesso. Ele trabalha em excesso. Então, ele faz como se fosse a atuação da aldosterona. Só que o que chama a atenção, como ele trabalha demais em excesso, ele acaba inibindo a renina e, consequentemente, acaba inibindo a aldosterona. E, consequentemente, nesses pacientes, eles acabam evoluindo quando você vai dosar a aldosterona plasmática, esse paciente tende a ser baixo, diferente no paciente com hiperaldo primário, né? Que a aldosterona se encontra elevada. Então, o Litre acaba mimetizando, tanto é que é chamado de pseudo-hiperaldo, né? Que é um funcionamento em excesso do túbulo coletor. Então, esse paciente a gente já aventou a possibilidade de hiperaldosteronismo primário. O que nós fizemos nesse paciente foi dosar aldosterona, fizemos a princípio progredimos para o rastreio. Pedimos a aldosterona plasmática e atividade de renina, atividade de renina plasmática. A aldosterona veio extremamente alta, a renina plasmática, a atividade da renina plasmática suprimida, a gente acabou fechando com um rastreio positivo para esse paciente. Ele foi submetido a uma tomografia de abdômen, que acabou encontrando um nódulo na adrenal à esquerda, de 1,8, se não me engano agora, não lembro de cabeça quanto que era, mas uma lesão na adrenal à esquerda de 1,8. E aí o pessoal acabou fazendo uma supressão da aldosterona com solução salina, para ver se fazia supressão da aldosterona, mas não fez supressão de aldosterona, e acabou fechando para
para hiperaldo primário. Foi feito um rastreio também para hipercortisolismo, lembrar que o cortisol em doses suprafisiológicas acaba funcionando como um hiperaldosteronismo também, então é outra causa que a gente acaba fazendo rastreio para esses pacientes de dosagem de cortisol, salivar, cortisol urinário, para ver se não tem um hipercortisolismo associado, mas acabou fechando os pacientes como um hiperaldo primário. Então foi hiperaldo primário, acabou lesando com hipocalemia, a hipocalemia fez a lesão muscular, a hipocalemia cursa com paralisia, o paciente acabou, o diagnóstico inicial, que era de uma AVC, na verdade foi uma paralisia hipocalêmica, e isso explica a lesão renal aguda nesse paciente. Então a lesão renal aguda acabou vindo nesse contexto. O Vadim perguntou ali, Vadim, é exatamente isso, né? A hipocalemia levando a rabdomiólise e por isso que a gente não vê um potássio alto com lesão muscular. Exato. Eu não prestei atenção na pergunta do Dr. Rodrigo Vadim. Beleza, caso maneiríssimo. A gente acabou sem querer, seguindo 2 causas endócrinas aí em casos seguidos. Mas foi legal, um caso que dá pra gente falar sobre muita coisa, né? Isso. Enfim, eventos... Fala, não. Ele acabou recebendo alta, foi começado espironolactona, chegou a dose de 100 miligramas, foi reposição de potássio, foi com 3.600 de potássio oral, miligramas dia, 100 miligramas de aldactone, e como essa pandemia, o pessoal acabou dando alta para o paciente para ambulatorialmente ser submetido a procedimento cirúrgico. Foi feito um eco, usamos todo o exame pré-operatório, está aguardando a passagem da pandemia para provavelmente ser submetido a procedimento cirúrgico. Então, assim, eu acho que o que chama atenção, Léo, que você comentou, assim, algumas coisas chamam atenção, que assim, aprendi muito com esse caso. Então, assim, que você falou, evento agudo até que se prova o contrário, tem que pensar ou é trauma ou é lesão vascular, não tem como fugir muito disso. O que chamava atenção, tem vários fatores de riscos, inúmeros fatores de risco para acidente vascular encefálico, mas o paciente relata, falou, doutor, eu vim piorando progressivamente. Primeiro dia eu estava um pouco pior e o déficit ele foi piorando progressivamente. Então isso chamou muita atenção. Isso foi uma coisa que marcou muito, o que chamou muita atenção. E outra foi um potássio muito baixo, num paciente com doença renal, com lesão renal aguda, não é comum. Uma alcalose, que também, nossa, é uma alcalose importante. Então, assim, lesão renal aguda fugiu totalmente. E rabdomiólise com potássio baixo, ou seja, era o potássio a causa disso tudo, provavelmente não, secundário ao hiperaldosteronismo primário, que foi a causa dele. Isso é legal porque tanto no caso passado quanto nesse caso são alguns pontos principais que a gente acaba deixando passar. Por exemplo, aqui ele era um paciente que dissociava um pouquinho, né? Ele estava bradicárdico num contexto de inflamação. Isso. E esse é um paciente que é uma hipertensão refratária e um paciente que foge também, né? Numa insuficiência renal aguda e rabdomiólise, é um paciente que está hipocalêmico e alcalótico. Então, assim, essas coisas não batem. Então, você tem que chamar atenção para que realmente tenha alguma coisa por trás. Exato, legal, exato. São 2 pegadinhas boas. E uma coisa que lembrar que hiperaldo, 25% dos pacientes com hiperaldo são diabéticos, têm resistência à insulina. Então, esse paciente ela abriu um quadro, 3 anos, 3 ou 4 anos de diabetes. E, assim, será que esse diabetes nesse paciente não é em decorrência de hiperaldosteronismo? Lembrar que os pacientes são pró-inflamatórios, né? E a hipocalemia diminui a secreção de insulina. Então, os pacientes se tornam mais resistentes à insulina. Então, é outra coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E quando a gente fala de hipertensão, o hiperaldo nada mais é que uma investigação de hipertensão secundária, né? Hiperaldo é a principal causa da hipertensão secundária, né? Então, assim, hoje se faz muito mais diagnóstico porque tem alguns critérios que a gente acaba, alguns achados que a gente acaba investigando. Quando, por exemplo, investigar um paciente com hiperaldo secundário, paciente hipertensão arterial, estágio 2, 3, eu já tenho que tomar cuidado para investigar. Paciente que está no uso de 3 antihipertensivos, sendo um deles diurético, eu tenho que começar a pensar em hipertensão secundária. Paciente que faz uso de 4 antihipertensivos, tem que pensar em hipertensão secundária. Paciente que eu começo um diurético e logo o potássio cai. Não é comum você, por exemplo, começar hidrocloro e o potássio já cair. Então isso não é comum. Pacientes que
tem acidente vascular encefálico, hipertensão de difícil controle, tem um eco, uma sobrecarga importante em paciente jovem. Então, isso também não é comum. História familiar de hipertensão secundária. Então, assim, a gente tem que atentar para esses achados que, às vezes, nos faz pensar em outras causas de hipertensão que a gente acaba passando despercebido. Outras duas causas prováveis, né? Hipertensão renovascular mesmo, até para doença aterosclerótica e SARROS, né? Síndrome de apneia e hipopneia do sono, um paciente obeso. Uma coisa que às vezes passa, a gente é uma hipertensão que não se controla e quando a gente faz o protocolo, enfim, o questionário, você vê que é um paciente com apneia do sono. Então, e a apneia do sono é uma das causas de investigação de hipertensão secundária. Hipertensão resistente secundária. Hipertensão, exatamente, resistente, exatamente. Eu acho que é isso. Acho que o pessoal que perguntou aqui com relação a um diagnóstico diferencial foi com relação à leptospirose, com certeza. Quando ele internou no pronto-socorro, uma das primeiras coisas que o pessoal pensou, lesão renal aguda com potássio baixo, foi justamente isso, leptospirose. Faltava nesse paciente a epidemiologia, né? A epidemiologia que tinha colocado não tinha. Outra coisa que chama atenção também era a plegia, como é que é? E plaqueta normal. Geralmente, leptospirose uma insuficiência renal não oligúrica, né? Então, esse é um paciente que faz oliguria na apresentação. E pouco sintomático em geral, né? Não tem nada pulmonar, não teve febre, não tem lesão cutânea, lesão ocular, enfim. É uma possibilidade. Mas sempre, eu acho. Quando ele internou, o pessoal até pediu uma avaliação do pessoal da MI para, assim, será que esse paciente aí, a gente conversando com a MI, eles falaram, gente, isso não pode ser, mas assim, pensar em outras causas de hipocalemia que não leptospirose. Então, acho que é um caso de, só para a gente ficar atento, né, assim, às vezes, tomar um pouquinho de cuidado, sempre tem que pensar como um acidente vascular, né, a mortalidade é extremamente alta, mas às vezes não se surpreender se déficit neurológico focal for além do que acidente vascular encefálico. Por exemplo, eu comecei, quando fui ver esse paciente, falei, cara, foi um paciente que, quando eu fazia na residência no Antônio Pedro, eu lembrei muito, um paciente que internou plégico à direita, e era um paciente cirrótico, na verdade era encefalopatia hepática. O paciente começou, deixamos laxativo para ele, acho que primeiro, segundo dia, após o paciente começar a evacuar, assim, a plegia desapareceu total. Na época eu lembro que fez até uma ressonância, eu falei, caramba, cara, foi o primeiro caso que eu vi, assim, bati o olho e falei, cara, isso é AVC, não tem muito que fosforilar, e não era. É pensar no mais comum e no mais grave, né? Então, exatamente. Vai começar o diagnóstico diferencial, sem dúvida. Exatamente. Mas eu acho que é isso, eu acho que o nosso objetivo aqui é justamente discutir isso. Vocês que estão até agora aí, fiquem à vontade para fazer perguntas. Na semana que vem temos mais discussão aí. Espero que vocês tenham aproveitado e aqueles que gostaram, sigam a gente e convide os nossos próximos colegas aí para a gente poder ajudar um número maior de pessoas que tanto necessitam do nosso trabalho. Eu acho que nosso objetivo aqui é justamente isso, permitir um melhor conforto, principalmente de quem mais necessita de nós, né? E acho que, nesse momento, eu acho que isso aqui é algo legal para a gente poder discutir, trocar ideias, informações, aprender sempre que a gente está estudando e aprende com vocês também. As perguntas vêm, a gente não sabe, tem que estudar, volta para estudar novamente. Então, acho que aqui é um momento para a gente, diante disso tudo, tentar trocar um pouco de informação para poder ajudar principalmente o pessoal que tanto necessita da nossa profissão, né? Eu acho que é isso. Maravilha. Para a gente também é excelente. Com certeza. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham aproveitado. Na semana que vem, terça-feira, no mesmo bate-horário, estamos juntos. A gente vai postar aí depois um caso aí ao longo da semana para poder discutir com vocês. E fiquem à vontade para deixar os comentários de vocês, as críticas, as sugestões. Estamos aqui para aprender com vocês. Tranquilo? Maravilha. Um abraço, Brunão. Valeu, gente. Um abraço aí. Boa noite para vocês e fiquem com Deus. Boa semana. Tchau, tchau. Valeu.